Segundo o levantamento feito em 2021 pela ONG Todos pela Educação, mais de 40% das crianças entre 6 e 7 anos não sabem ler no Brasil, tá? Isso é durante esse período aí da pandemia, né? 2020, 2021, esses dados aumentaram. Então, se o seu filho aí faz parte dessa estatística, se ele tem entre 6 e 7 anos, sofreu aí com essa pandemia e não sabe ler, né? Ele voltou agora para as aulas presenciais e ainda não sabe ler, fica comigo aí nesse vídeo, porque eu vou te falar aqui o que eu fiz para ensinar meu filho a ler em casa. E quando eu digo ler, não é ler só juntando sílabas, né, decodificando as letras, né, falando o som das letras, mas ler mesmo com fluência, tá? Ler frases, parágrafos e assim textos maiores. Mas antes disso, antes de eu te falar aqui essas dicas, o que eu fiz com meu filho, eu quero já te pedir para você se inscrever aqui no canal para você assistir aos próximos vídeos. Eu vou postar bastante vídeo aqui sobre educação dos filhos, hábitos de leitura, né, dicas de livros, de literatura. Então você vai gostar. Se você gosta desse assunto aí, se você tem filhos, e até para a sua educação também, eu vou falar muito aqui. Então se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, ok? Então, o que aconteceu aí? Em 2020, né, meu filho estava no primeiro ano do ensino fundamental, e aí começou essa coisa de ficar em casa, né? Começou a pandemia, ter aulas online, e ele estava começando a aprender a ler, né? A ler mesmo, ser alfabetizado. Então, até então eu não dava, realmente confesso que eu não estava muito, eu não dava muita atenção formal a isso, né? Eu deixava por conta da escola, dos trabalhinhos, até porque era início do ano, ele tinha acabado de sair do pré-12, fazer aquelas atividades básicas, e aí eu não estava dando muita atenção a isso, a pensar assim, como ensinar ele a ler, né? Estimular a leitura. Por que eu falo que eu não estava dando atenção a isso? Porque isso já era um hábito natural nosso aqui. Então, por que eu digo natural? Porque a gente já lia bastante, eu lia com ele bastante. Então eu lia para ele, né? Então toda noite antes de dormir eu lia historinhas e ele estava do meu lado, ele via os livros, mas eu não tinha esse hábito de estimular ele a ler. Lê aqui, agora você vai ler um parágrafo. Eu não fazia isso, mas naturalmente ele acabava observando, né? Na leitura ele estava comigo, ele olhava os livros, então ele lia. Então eu fui observando nesse período mesmo que algumas coisinhas ele queria ler, tipo rótulo de embalagem na hora do café, né? Alguma caixa, rótulo de embalagem. Na rua ele lia coisas que estavam nas lojas, placas, e ali eu naturalmente estimulava, né? Quando ele falava alguma coisa que estava errada, ele tentava ler, eu falava a palavra certa, e assim foi bem natural. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Que essa questão de aprender a ler, isso tem que ser um estímulo constante, né? Inclusive, não só na escola, mas dos pais também. Então, quando você tem o hábito de ler para o seu filho, ele tem livros em casa, ele tem aquele estímulo de ler algumas frases, algumas palavras, nem que seja um rótulo de uma embalagem, isso vai ajudá-lo bastante a adquirir essa fluência na leitura. Então, você pai, você mãe, você tem que estimular, você precisa estimular seu filho a ler. Então isso não precisa ser de uma forma assim autoritária, uma forma agressiva, né? Aquele sempre falar, não, agora você vai ler isso aqui. Não precisa ser assim. Então se seu filho está nessa fase, 6 anos, 7, até antes disso, né, 5 anos, algumas crianças começam a ler com 5 anos, você vê que ele está tentando juntar as letrinhas, você estimula ele a ler aquela palavra. O que está escrito aqui? E já vê ali o que seu filho já sabe, o que ele não sabe. Então, o que ele deveria saber nessa idade. Com 6, 7 anos, uma criança já pode ler um parágrafo, né, um texto pequeno, um poema, um livrinho simples, né, aqueles livros que tem imagens com as letras bastão, para crianças mesmo que estão começando a leitura. Então, uma criança de 6, 7 anos já deveria conseguir ler esses livros. O vilão levou-lhe a vida, levando o violão dela. Muito bem. No vale a vila de Olívia vela a vida. No seu violão vivida ou por um vilão E levar. Eu ia falar por um avião. Eu ia falar Confunde, né?
de Olívia, levada por um vilão violento, Violeta violada, pela viola. Se seu filho está nessa fase, ele está na escola e mesmo assim ele não sabe ler, ele não consegue ler, então, primeira coisa, não fique brigando, né? Não fique, você tinha que saber, ofendendo a criança. Se você não tem o hábito de ler com o seu filho, ler para o seu filho, é bom que você adquira esse hábito, tá? Então, se você está aqui nesse vídeo procurando uma solução, porque seu filho não sabe ler, eu acredito que você seja uma mãe responsável, um pai responsável, preocupado. Então você, mãe aí que está mais tempo com seu filho, sente com seu filho, pega um livrinho, né, esses livros simples, com imagens mesmo, não muita imagem também para não tirar o foco da leitura, mas algo que ajude ali, que deixe a leitura agradável, e leia junto com seu filho. Então enquanto você estiver lendo com ele, você aponte, né, onde você está lendo. Então ali a criança vê que você está lendo aquela frase ali, e ela vai assimilar o que você está lendo, o que você está falando, com o que está escrito. E aos poucos você vai tentando assim, incentivando. Olha, o que está escrito aqui, essa palavrinha? Ah, muito bem, você conseguiu ler. E se ele errar, não tenha medo de corrigir, tá? Você pode falar a palavra certa, você não precisa corrigir ofendendo a criança. Ah, você não sabe ainda, não é assim. Mas se ele falar, tipo, o gato subiu no telhado e ele não falou certo, né? Gato. Tem criança às vezes que ela tá aprendendo, ela vai falando pausadamente, aí você vai e estimula ela a falar corrido. Ah, o gato subiu no telhado. E vai apontando cada palavrinha. Então, assim, eu não tô falando aqui como especialista, tá? Uma especialista em alfabetização, nada disso. Eu tô falando uma coisa que deu certo pra mim, que inclusive foi uma coisa natural, e eu quero passar aqui pra você. Se eu tivesse deixado por conta só da escola, realmente ele não teria aprendido a ler. Então foi por esse estímulo em casa, de estar lendo com ele, ler livros pra ele todos os dias e estimulando ele a ler. Aí eu falava, o que tá escrito aqui? Agora você lê essa frase. E aí quando ele foi ficando mais velho, né, tipo, no segundo ano também, que ainda tava esse esquema de aula online, aí eu já fui puxando mais, né, já fui dando tarefinhas. Agora eu vou ler essa parte, você vai ler essa. Eu vou ler esse parágrafo, você lê esse. Então ali eu já fui aumentando a responsabilidade, eu já fui tratando aquilo como realmente uma atividade para estimular esse aprendizado dele. Isso foi natural, tá? Então, quando você faz isso naturalmente, a criança aceita, porque ela gosta de aprender e ela gosta de ver que ela está conseguindo, e você incentiva, muito bem, você leu muito bem. Então, se você vê que seu filho está com essa dificuldade, você estimula, você lê junto, depois você pede para ele ler uma palavrinha, ler uma frase, tá? E assim ele vai desenvolvendo, tá bom? Porque eu observei isso no meu filho, que as crianças não estavam conseguindo, porque as aulas online, as professores não pediam para a criança ler. E quando pedia, era um sorteio. Quem vai ler essa aqui? Fulano, você lê essa frase. E eram frases muito simplesinhas, entendeu? E isso também não ajuda muito. A criança acaba ela tentando adivinhar. E eram frases assim, palavras com a figura do lado. A escola hoje ela faz isso. Ela bota a galinha, a foto da galinha e a palavra galinha. Então a criança acaba deduzindo. E isso é muito ruim para o aprendizado, entendeu? Então você tem que fazer um trabalho extra, não pode deixar só nesse trabalhinho. Observa as atividades do seu filho da escola, e se você vê que aquilo ali tá muito sempre a mesma coisa, porque eu vi isso também. Os textinhos foi no segundo ano, que já era para ele estar lendo coisas mais avançadas. Em casa comigo ele lia livros de poesia, ele lia pequenos poemas da Cecília Meirelles, ele lia fábulas. E na escola, nos textos da escola, eram poeminhas com 5 linhas, entendeu? Então, assim, às vezes a criança vai ficando fazendo sempre aquelas mesmas coisinhas básicas, ela vai desmotivando, porque não tem desafio. Então, preste atenção nisso tudo, tá? Espero que eu tenha sido clara aqui nesse vídeo. Então, resumindo aqui as dicas. Leia com seu filho todos os dias, tá? Leia com ele do seu lado. Vai mostrando onde você tá lendo, tá? Isso dependendo do nível dele. Se você vê que ele tá realmente dificuldade, não sabe ler, vai lendo com ele, vai mostrando onde você tá lendo. Depois você começa a pedir para ele ler uma palavrinha, uma frase, depois pede para ler um parágrafo.
estimula ele a ler quando ele estiver com um rótulo na mão, uma caixinha, alguma coisa. Se pergunta se ele diz, o que está escrito aí? Qual a validade disso? Quais os ingredientes? Entendeu? Isso ajuda a criança, na curiosidade, ela vai tentando ler. E não tenha medo de corrigir. Se ela falar algo errado, você corrige. Não, essa palavra é assim. Ou fala naturalmente. Se ela falou uma palavra errada, você corrige falando a palavra certa. E isso vai ajudando a criança a consertar ali naturalmente. Ela não vai ficar chateada, porque a criança gosta de aprender, gosta de mostrar que está aprendendo as coisas, tá? Então, a partir daí, você vai mostrando, vai pedindo para ela ler uma palavra, pede para ler uma frase, ler um texto, e vai inserindo essa rotina. Todo dia que você for ler com ela, você combina, eu vou ler o primeiro parágrafo, você lê o segundo. E assim seu filho vai começando a ter essa fluência na leitura, aprender a ler mesmo, não só juntar sílabas, né? E aprender a ler e entender o que está lendo, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, já compartilha também com outras pessoas, curte aqui, deixa seu joinha e já se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Vê como as aves têm debaixo d'água. O fio plume no calor do ninho. Deves amar, criança, a tua casa. Ama o calor do maternal carinho. Dentro da casa em que nasceste és tudo. Como tudo é feliz no fim do dia, quando voltas das aulas e do estudo. Volta quando tu voltas à alegria. Aqui deves entrar como num templo, com a alma pura e o coração sem susto. Aqui recebes a virtude e o exemplo. Aqui aprendes a ser meigo e justo. Ama esta casa. Pede a Deus que a guarde. Pede a Deus que a proteja eternamente.